Ok, pessoal, boa tarde. Vamos começar nosso webinário denominado Segredos do Ex-Tarifário. Nesse webinário, eu pretendo tratar dos problemas que ocorrem no processo no pleito de ex-tarifário, os problemas que ocorrem em virtude de erros do pleiteante ou daquele que faz o processo de ex-tarifário em nome do importador, que pode ser uma empresa de consultoria ou o próprio importador. Um webinário rápido, não vai tomar muito tempo de vocês. Falando de mim, professor, eu sou advogado desde 2000, do ano 2000, sou formado pela PUC de Campinas. Eu montei uma associação, fundei uma associação de advogados aduaneiros do Brasil. Eu sou membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, participei da fundação dessa comissão também. Estou fazendo pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Informação, que é na FIAP, aqui em São Paulo, que é uma faculdade só de tecnologia. E tem uma empresa chamada Sistema Azul, que é uma empresa que vende sistemas de comércio exterior. E agora sistemas fiscais e sistemas jurídicos também. Sou sócio do canal Aduaneiro. Hoje nós tivemos uma boa notícia. Vendo o Facebook, um colega me mandou uma publicação do ministro Marcos Pereira, ministro do MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, em que ele disse que na última reunião da CAMEX ficou aprovado que agora a alíquota do ex-tarifário não vai ser mais 2%, e sim 0%. Então isso é ótimo, porque a redução para bens de capital, que é de 14%, que caia para 2%, agora cai para 0%. Para outros itens que a alíquota varia, de 14% para mais ou para menos, também vai cair para 0%. O ex-tarifário ele é concedido só para bens de capital informática e telecomunicações, que são os BIT e os BKs, grafados assim na tarifa externa comum. Então, se num BK a gente tinha uma redução de 14% para 2%, que dava uma economia total na importação CIF de 15%, agora com essa redução para 2%, eu acredito que essa economia deva ir para uns 18%, eu tenho que fazer as contas. Mas isso é muito bom. E é uma notícia que vem num bom momento, porque há uns meses atrás, quando a Camex tinha saído do Ministério do Desenvolvimento e ido para o Itamaraty, logo, acho que no início da entrada do presidente Temer, houve um risco de extinção do ex-tarifário. Havia uma pessoa naquele ministério que tentou, no Itamaraty, que tentou extinguir o ex-tarifário, acabar com o ex-tarifário. E houve uma intercessão grande, principalmente na Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo, cuja petição foi feita lá e enviada ao ministro, em que nós brigamos para que não houvesse mais não houvesse esse risco de extinção do ex-tarifário. Não sei se os nossos argumentos ajudaram ou não. A verdade é que o ex-tarifário acabou sendo reduzido para 0%, o que é muito bom. E não vai ser extinto, eu não acredito nisso. Pelo menos nos próximos anos, não. Então, está aqui a notícia do Marcos Pereira, do ministro, no Facebook, e a notícia rápida que eu escrevi no site do canal Aduaneiro e no nosso blog, que é aduaneiroetributário.com, publiquei lá essa notícia. Então vamos falar da legislação do ex-tarifário. Para quem não sabe, a legislação do ex-tarifário é a Resolução CAMEX 66 de 2014. Essa é a norma que trata, a norma vigente que trata sobre a redução temporária do imposto de importação para bens de capital de informática e telecomunicações quando não houver produção nacional equivalente. Então, só serve para bens de capital, informática e telecomunicações, na TEC. Como eu sei se um bem é BK ou BIT? Simplesmente pegue o código NCM dele, abra a TEC, tem a TEC para download no site do Ministério do Desenvolvimento, e veja se na frente daquele NCM tem a grafia BK ou BIT. Se houver, você pode pedir ex-tarifário. Se não houver, você não poderá pedir ex-tarifário, o seu pleito será indeferido
em pouquíssimo tempo, acredito que em uma semana e meia. A resolução CAMEX ela substituiu a resolução 17 de 2012, trazendo algumas inovações. Inovações que não compete aqui dizer todas, mas as mais importantes são que não cabe mais ex-tarifário para sistema integrado e não se pode usar ex-tarifário para importação de bens usados. Quais são os erros mais comuns na petição? Vou falar disso agora. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Opa, Rogério Souza dando oi. Nelson Serpa Filho da OISE. Pô, Nelson, tudo bem? Giovana pergunta se será liberado o link do vídeo gravado. Aonde? Giovana, eu estou gravando aqui sem a minha imagem, só com voz e com PPT. Eu devo disponibilizar no YouTube do canal Aduaneiro. Eu devo subir isso rápido hoje mesmo. Giovana pergunta, por acaso sabe dizer se cabe X? Se cabe X para quê? Você precisa me falar só para que tipo de produto e eu te respondo, Giovana. Então, quais são os erros mais comuns na petição? Pedir ex-tarifário para bem que não é BK ou BIT. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, qual é o meu código NCM? Classifique o seu bem, faça a classificação do seu bem. Se você não souber fazer a classificação, contrate alguém que entenda de regra de classificação fiscal. Aqui no canal Aduaneiro nós temos uma pessoa que entende muito, que é o Milton Gato, que é um professor assíduo aqui do canal Aduaneiro. Visto o código NCM, pegue na tarifa externa comum, faça o download no Ministério do Desenvolvimento, no site. É BIT ou é BK, pode pedir ex-tarifário. Não é, não peça. Não adianta nada. Jaqueline dando oi. Giovana complementou a pergunta dela aqui. Ex-tarifário para robôs de inspeção subaquática. Giovana, pela característica dele, sim. O NCM, você está me falando que é o 8479, 8999. Normalmente, os bens do capítulo 84, para eles pode pedir X. Eu vou dar uma olhada já e já te respondo, tá? Eu vou abrir a tarifa externa comum e vou dar uma olhada e te falo. Hoje a gente usa aqui um sistema de tarifa externa comum, que é o NCM Web, da empresa F5 Legis, que, por sinal, eu sou representante comercial do sistema. Ele custa 1/3 das outras tarifas eletrônicas do mercado. É bem barato. Hoje o preço mais caro que você tem é de R$ 690 por ano, em 10 de 69. Eu uso, é super completo e já estão integrando com os sistemas da Bysoft. Então é nele que eu olho se é BIT ou é BK. Mas para quem não tem o sistema, pode fazer um download da planilha Excel do Ministério do Desenvolvimento. Rogério está falando que é muito bom o NCM Web, legal. Você está testando, né? Eu concedo 15 dias, às vezes até mais 15 dias para teste do sistema para vocês. Quem quiser, me mande um e-mail que eu vou cadastrar vocês para usar o sistema NCM Web para vocês testarem de graça. Bem, outro erro comum, colocar nome comercial, modelo ou origem na descrição do ex-tarifário. Tem pessoas que fazem descrição, texto descritivo do ex-tarifário na petição, colocando nome comercial, modelo ou origem. Isso não pode. Por quê que não pode? Porque o ex-tarifário, quando ele é publicado no Diário Oficial, não sai o nome do pleiteante. E aquele texto do ex-tarifário tem que servir para todos os equipamentos que têm aquela característica do texto. Nem sempre aquele equipamento que uma pessoa para qual a pessoa vai utilizar o ex-tarifário é o equipamento que originou o processo de ex-tarifário. Então eu, Rogério, por exemplo, como importador, eu posso pedir um ex-tarifário para um equipamento japonês, modelo sei lá o quê, é publicado o ex-tarifário e uma outra empresa pode utilizar o mesmo ex-tarifário para uma outra máquina alemã, com as mesmas características. Então, se eu coloco o nome comercial, modelo ou origem no texto, eu restringo só para minha máquina, e não pode isso, o governo não permite. Quando isso acontece, o governo devolve
faz uma intimação no e-mail cadastrado na petição para receber as intimações eletrônicas por e-mail, dizendo para você emendar o texto do ex-tarifário. Porque aquele tipo de texto não é aceito. Vamos lá, temos outras perguntas. Jaqueline acabou de olhar que o robô é BK. Viu, Giovana? A Jaqueline já me quebrou um galhão. Obrigado, Jaqueline. Então, 84798999 é um BK. Pode-se pedir ex-tarifário, sim, para ele. A alíquota de 0% valerá para os ex-vigentes ou somente para os novos pleitos? Eu acredito, Cíntia, que todas as resoluções CAMEX em vigor, que tratem dos ex-tarifários que estão em vigor, sejam modificadas para 0%. E eu acredito nisso, espero que isso aconteça. É bem provável que aconteça. O ex-concedido é para um importador ou para o equipamento? Para o equipamento. Não é para o importador. Boa pergunta, Giovana. E 0% sobre quais impostos? Não. Ex-tarifário é só para imposto de importação. Só para imposto de importação. Vamos lá. Outra falha, apresentar o catálogo com nome e logotipo do importador. E não só com o logotipo do fabricante. Isso acontece quando? Quando você, pleiteante, não tem um catálogo do produto e você utiliza uma proposta comercial como catálogo. Normalmente, uma proposta comercial vem com todos os detalhes técnicos do equipamento, com fotos, e essa proposta pode ser utilizada no lugar do catálogo. Assim como o manual pode ser utilizado no lugar do catálogo. O problema da proposta comercial é que vem com o nome do importador. E o governo, ele utiliza esse catálogo ou esse manual ou essa proposta comercial na consulta pública no site dela. E na consulta pública não pode aparecer o importador por questão de sigilo. É um sigilo que eles respeitam bastante, então eles pedem que você emende, conserte o catálogo, ou proposta comercial que seja, ocultando o nome do importador. E isso atrasa o processo. Outra coisa, a petição tem que vir com o logotipo do pleiteante ou do importador. Veja bem, outra coisa, quando eu falo do importador, aquele que faz o pedido de ex-tarifário, que é o potencial importador do produto, ele não está obrigado a importar esse produto, se ele não quiser. Pode acontecer de hoje ele ter interesse no ex-tarifário e amanhã ele não ter mais interesse no equipamento. Ter interesse no equipamento e amanhã não ter mais interesse no equipamento. O fato de se pedir um ex-tarifário não o obriga a importar o equipamento. Outra coisa, se você coloca na petição que você vai trazer 3 máquinas e você acaba trazendo uma máquina, também não tem problema. O preço do equipamento que você declara na petição, ele pode variar e sofrer uma modificação na hora do registro da ADI. Contanto, lógico que não seja uma diferença muito grande de preços. Por quê? Porque o fiscal da importação, muitas vezes ele pergunta se foi você o pleiteante daquele ex-tarifário que foi publicado no Diário Oficial. O ex-tarifário, como não sai com o nome do importador, ele não sabe se foi você. E às vezes ele pede a petição. Quando ele pede a petição para você mostrar que aquele ex-tarifário foi originado a partir do pedido seu e daquele catálogo e daquele equipamento exatamente japonês que você utilizou no pleito, se ele olhar a petição e você colocar lá $300 mil a unidade e você declarar na DI $100 mil, isso pode dar problema para você. Então, que esse preço varie, mas não muito. Mas voltando aqui à questão do logotipo, coloquem o logotipo do importador na petição. Tudo isso, o logotipo do importador na petição não aparecendo, o nome do importador aparecendo no catálogo, nome comercial, modelo, origem na descrição do ex-tarifário, isso atrasa o pleito, porque vocês vão ter que corrigi-lo. Se não for BK ou BIT, isso indefere o pleito. Esse é um problema sério. Mais alguma pergunta? Giovana pergunta, o robô já tem benefício de IPI 0%? Não, isso não tem nada a ver. Isso já influencia na aquisição do X? Não. Se o NCM já tem algum benefício de redução, isso impede o X? Não, não impede. Boa pergunta, gostei, Giovana.
Rogério Souza pergunta, você acha que com essa redução de 0% a análise do pleito pode ficar mais rigoroso? Não, não acho. Acho que isso não vai mudar em nada. Outro erro comum, pedir ex-tarifário para sistema integrado. Não existe mais ex-tarifário para sistema integrado há anos. Então, se você pedir para um sistema integrado, o conceito de sistema integrado ainda existe, mas se você pedir para um ex-tarifário para sistema integrado, o governo vai devolver a sua petição dizendo para que você desmembre esse pedido em vários pedidos, quantos forem necessários para cobrir todas aquelas máquinas. Então, se você tem um sistema integrado com 7 máquinas, você fará pelo menos 7 pedidos independentes ou alguns independentes de máquinas unitárias com algumas combinações de máquinas. Combinação de máquinas é um conceito que ainda é admitido para ex-tarifário, só que é totalmente diferente de combinação de máquinas de sistema integrado. Outro erro é não saber o que é combinação de máquinas e conceituar errado na petição. Você coloca 3 equipamentos, junta-os na petição, numa petição só, e diz que aquilo é uma combinação de máquinas, quando na verdade não é uma combinação de máquinas, muito menos um sistema integrado, que não seria permitido, mas não é uma combinação de máquinas, e o governo devolve dizendo, olha, faça 3 pedidos para essas 3 máquinas. Isso vai atrasar o seu pleito. Até porque uma coisa que vocês não sabem é que pedir ex-tarifário para máquina unitária é um pouquinho diferente de pedir para a combinação de máquinas. O governo ele leva um pouquinho mais de tempo para analisar o pleito de combinação de máquinas. Então, se um pleito demora normalmente 4 meses para ser publicado, de combinação de máquinas pode até levar um mês a mais. Um outro grande erro é enviar pleito faltando documentos, procuração, catálogo sem tradução e etc. ou arquivos. O que quer dizer isso? Quando você faz um pleito de ex-tarifário, você tem que mandá-lo impresso ou em CD ou pendrive. Então, são 2 jogos completos de documentos para o Ministério do Desenvolvimento, os 2 para o Ministério do Desenvolvimento, e uma petição só para protocolo, que não precisa ser o jogo completo. Essas petições, elas andam lá dentro do Ministério do Desenvolvimento. Então, além do Ministério do Desenvolvimento, quem atua no processo também é a Receita Federal. Para quem não sabe, a Receita Federal participa do processo de ex-tarifário através da DINOM, Divisão de Nomenclatura, que é o órgão de classificação fiscal máximo do Brasil. Eles, na DINOM, eles vão analisar se o seu bem realmente é um BK ou um BIT. Porque se não for, eles vão propor o arquivamento, ou se você entender que aquele produto tem um código NCM que é BIT ou BK, a DINOM pode entender que aquele código NCM está errado, jogar numa outra posição, que pode ser BIT ou BK, aí seu ex-tarifário vai ser publicado com esse novo código NCM, você terá que utilizá-lo obrigatoriamente, ou pode desclassificar classificar numa outra posição que não é BIT ou BK e propor o arquivamento. Então são 2 jogos de documentos, que vão um para o Ministério do Desenvolvimento, outro para a Divisão de Nomenclatura. Os documentos digitais que a gente manda no pendrive ou no CD são todos os documentos que instruem o processo, que são a petição, a procuração, se for, teria que ser uma procuração em nome daquele que representa a empresa, pode ser o despachante aduaneiro, agente de cargas ou um consultor ou um advogado que seja. Se for um funcionário da empresa, ele não juntará a procuração e sim sua carteira de trabalho provando a vinculação com a empresa. Contrato social, última alteração consolidada, ou ata de constituição da sociedade anônima. Se houve a outorga de uma procuração, aquele que outorgou a procuração, que tem poderes para isso dentro do contrato social da empresa, terá que juntar também uma cópia do RG ou CNH, um documento que o identifique. Essas cópias não precisam ser autenticadas. E o último documento que é juntado é o catálogo, ou manual, ou proposta comercial sem a identificação do importador, porque esse catálogo ele vai para consulta pública, ele fica exposto no site do Ministério do Desenvolvimento para download dos fabricantes nacionais, para que esses fabricantes nacionais possam contestar o pleito de ex-tarifário.
Então, todos esses documentos, eles são enviados juntamente dos documentos impressos, são enviados também em meio eletrônico, em PDF. E eu monto sempre 3 pastas no meu CD ou no meu pendrive. Um que é o processo completo, em que eu ponho só um PDF com tudo. Tem documentos desmembrados, que é uma pasta que eu crio em que eu coloco todos os documentos em vários PDFs. Então, um PDF da petição, um PDF da procuração, um PDF do catálogo, etc. E um outro que é uma pasta que eu criei que é consulta pública, que é só o catálogo. Então, isso tem que ir em CD, um DVD gravado, ou CD ou pendrive. Se você monta tudo errado, esses processos, ou falta documento, isso atrasa o processo. Vocês perdem muito tempo. Então, não saber montar as pastas digitais para gravar em pendrive é um problema. E outra coisa, não percam tempo gastando dinheiro com atestados de entidades de classe, como por exemplo a BIMAC, porque o atestado de inexistência de produção nacional, que as pessoas chamam de atestado de não similaridade, que não é isso, está errado, é inexistência de produção nacional, porque similaridade é um outro tipo de atestado para obtenção de benefício de diferimento de CMS, por exemplo, ou financiamento via BNDES. Não gastem dinheiro com isso. Se você juntar um atestado de inexistência de produção nacional atestando que o teu equipamento não tem produção nacional, o que vai acontecer é que você vai perder o dinheiro do atestado, vai perder o tempo para obter esse atestado para levar mais de um mês, e o teu processo não vai ser deferido por causa disso. Vai haver consulta pública no site do Ministério para verificação de produtor nacional do mesmíssimo jeito. E muitas vezes esse atestado de inexistência de uma BIMAC ou de outra entidade custa o mesmo preço que um consultor cobra para fazer um pleito de ex-tarifário. Principalmente se o consultor cobra preço fixo, como a gente cobra aqui no canal Aduaneiro, a gente não cobra nenhum valor abusivo. Então acaba dobrando o valor. Outra coisa, laudo de engenheiro não precisa, é totalmente desnecessário, outro gasto e perda de tempo. E tradução juramentada, outro gasto desnecessário. As traduções são simples. Lógico, não usem Google Tradutor, pelo amor de Deus, fica muito ruim. Usem empresas boas de tradução, mas tradução simples. Pode ser a tradução diagramada, que é aquela que copia ipsis literis o formato do catálogo com as fotos, ou pode ser simplesmente uma tradução simples textual, em que você envia o catálogo em inglês ou em outra língua e você anexa a tradução em português, tá? Isso pode. Vamos ver as perguntas aqui. Rodrigo Groff pergunta: é possível realizar a importação de um bem sob o regime de importação temporária e ainda aliar ao benefício do ex-tarifário? Sim, é. Com um porém. Se na época da admissão temporária o ex-tarifário estiver vigente, você já tem uma primeira redução, que é no ato do registro da admissão, e depois, se você quiser extinguir o regime fazendo a nacionalização do bem, você vai conseguir utilizar o ex-tarifário de novo. Agora, se na época da admissão, na época do registro da admissão temporária, não havia o ex-tarifário, quando você for nacionalizar o bem ou baixar o regime, você não conseguirá utilizar o ex-tarifário. Por quê? Porque a Receita Federal entende que para você gozar do benefício do ex-tarifário na nacionalização do bem que estava em admissão temporária, é imprescindível que no ato da admissão, no passado, aquele ex-tarifário ainda existisse. E eu sou totalmente contra o entendimento da Receita Federal. Eu acho que isso pode ser combatido pela via judicial, talvez através de uma ação ordinária, um mandado de segurança, que seja. Mas esse é o entendimento hoje da Receita Federal e é importante que vocês saibam, porque isso pode dar problema no teu desembaraço. Vamos lá, outra pergunta. Fernando pergunta: qual a diferença entre o catálogo técnico e o memorial descritivo do equipamento? Temos que entregar ambos os documentos quanto da solicitação do ex? Não é preciso entregar memorial descritivo do equipamento. Eu já ouvi muito falar que memorial descritivo é o laudo do engenheiro. Se for, não precisa. Entregue um documento que seja um catálogo, uma proposta comercial ou um manual que contenha, no mínimo, uma foto do equipamento, uma imagem, e detalhes técnicos do equipamento. Então, velocidade, capacidade de produção,
consumo de energia e tudo mais. Outro dia, nós enviamos, a Jaqueline sabe bem aqui, um processo que não posso citar para quem é, qual cliente, mas trabalhando junto com a Jaqueline, que nos assiste, a gente mandou um manual, o manual tinha mais de 100 páginas, e o governo falou, não, é muita coisa, separe só as páginas que tem as fotos e os detalhes técnicos. Eu desmembrei o PDF e mandei 12 páginas só nesse manual. Isso foi aceito no mesmo dia. Eu mandei por e-mail, eles já responderam no mesmo dia, ok, tá valendo, tá aceito. Tradução juramentada, Christian pergunta, não, juramentada não precisa, é muito caro, totalmente desnecessário. Tradução simples. Michael Tanner pergunta, boa tarde, Rogério, quando o pleiteante é realizado por filial no Brasil que possui o mesmo nome da matriz estrangeira, obviamente que o catálogo irá possuir indiretamente o nome do importador. Como proceder nesse caso? Acontece direto comigo. São as operações intercompany. Inclusive, existe na petição um campo em que você diz se a operação é intercompany ou entre empresas, que tem o mesmo nome. Isso acontece, mas eu nunca tive nenhum problema. Nunca tive. O governo sempre entendeu, até porque eu coloquei que era intercompany, que, lógico que no catálogo o vendedor teria o mesmo nome do pleiteante no Brasil. Eles sempre entenderam, nunca houve problema. Se eles não prestarem atenção e questionarem isso, vocês respondem por e-mail. Não. O nome é igual por isso. Daiana Rosa pergunta, após a chegada do material no Brasil, é obrigatório o laudo do engenheiro da Receita Federal? Boa pergunta. Obrigatório não é, mas os fiscais da Receita Federal, eles nomeiam sempre um assistente técnico, que é um perito da Receita Federal, nomeado, não concursado, para que ele analise se o seu bem, se o seu equipamento é usado ou não, e se o seu equipamento contém as características do ex-tarifário. Note bem, o texto do ex-tarifário ele contém características do equipamento, mas não contém todas as características do equipamento. Contém, às vezes, 20, 30, 40, 50% das características, porque você não precisa colocar no texto do ex-tarifário todas as características, isso é impossível. Então, esse engenheiro ele fará a verificação se o teu equipamento tem pelo menos aquelas características, no mínimo aquelas características do ex. Lembrando sempre que a remuneração do engenheiro da Receita Federal, do assistente técnico da Receita Federal, é uma remuneração tabelada através da Instrução Normativa 1020. O engenheiro da Receita Federal ele não pode cobrar por esse laudo mais do que R$600. Porque se ele cobrar mais do que R$600, ele estará cometendo um crime praticado por servidor público, porque no ato da inspeção ou da contratação e no momento em que esse engenheiro, apesar de não ser funcionário público, ele comece a trabalhar, naquele momento ele está investido numa função pública. Então, exigir um dinheiro, um valor acima da tabela da Instrução Normativa 1020 é crime praticado por funcionário público. Christian perguntou, pode repetir, por favor? Repetir, agora eu já nem lembro mais o que era que você falou, Christian, desculpa. Helmut, o Siscomex informa no seu site que a resolução é concedida para 377 ex-tarifários. São estes os totais atualmente concedidos ou a restrição para outros? Helmut, eu não sei quantos ex-tarifários estão vigentes hoje, mas acredito que seja muito mais do que 377 ex-tarifários. No site do Ministério do Desenvolvimento existe um arquivo em Excel, eu não sei se em Word também, em Doc, mas em Excel, que contém todos os ex-tarifários vigentes hoje no Brasil. O Christian está perguntando da questão da admissão temporária. Christian, é o seguinte, quando você fizer a admissão temporária, se houver o ex-tarifário, você já pode utilizá-lo. Isso vai dar uma redução ainda maior do que a redução só da admissão temporária. Quando você for nacionalizar essa máquina, ou seja, extinguir o regime de admissão temporária, você pode utilizar o ex-tarifário de novo, contanto que ele existisse na época da admissão. Porque a Receita Federal entende que na nacionalização você não pode usar ex-tarifário se na época da admissão o ex-tarifário não existia.
Eu sou contra esse entendimento da Receita Federal, eu acho que dá para brigar judicialmente contra isso, mas é importante que vocês saibam. Alberto pergunta, tem algum site local para consultar o andamento do processo via ex-tarifário? Não, hoje não existe. Toda consulta do andamento é feita via e-mail. Você manda um e-mail para o endereço sdp, eu não me lembro se é extarifário.medic.gov.br, não me lembro, depois eu posso passar isso para vocês. Mas eles devolvem para vocês a informação do andamento. Só não fiquem mandando e-mail toda semana, porque o andamento do ex-tarifário, ele passa por fases por poucas fases. Então, quando entrou numa fase no mês, ele vai demorar mais um mês para sair daquela fase. Não adianta vocês ficarem perguntando. Para vocês terem uma ideia, eu não faço pergunta nenhuma para o Ministério do Desenvolvimento sobre o andamento. Nada, eu não pergunto nada. Por quê? A partir do momento em que eu protocolo a petição, o Ministério já me manda um e-mail dizendo, olha, teu pleito já está em consulta pública. A partir dali, eu já sei que são 30 dias para uma empresa nacional contestar o meu pleito. Passados esses 30 dias, o governo leva mais uns 15, 20 para analisar se aquela ou aquelas contestações têm fundamento. Então, 30 dias, mais 20 dias, bota mais 10, 2 meses, se não veio o indeferimento do governo em 2 meses, teu pleito não vai ser mais indeferido. Então, aí ele passa para outras fases. Que são quais fases? Análise de mérito, que é a fase mais importante. Não é porque teu bem é BIT ou BK, e não é porque seu bem não tem produção nacional que o governo vai deferir o teu pleito. O governo, para ele te conceder uma redução de 2%, que agora vai ser 0%, ele tem que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Você vai gerar emprego, teu equipamento tem uma inovação tecnológica que interessa ao país, é um equipamento muito moderno, teu equipamento vai economizar energia, você está construindo uma fábrica, para chegar nessa fábrica, para a estrada, você está asfaltando o acesso até a fábrica, e esse asfaltamento vai ser aproveitado pela comunidade dos moradores locais. Eles olham tudo isso, tá? É que, no meu entendimento, o fato de não haver produção nacional já significa que você tem 80%, 90% de êxito no pleito. Mas, voltando à questão aqui do Alberto, não tem um site para consultar. Mas se vocês mandarem e-mail, eles vão mandar uma resposta como está o andamento. Mas o governo já sinalizou, já mandou e-mail, inclusive para mim, para outras pessoas que trabalham com X, dizendo que eles estão desenvolvendo um sistema eletrônico para que a gente possa ter acesso aos andamentos. Isso parece que vai acontecer em todos os órgãos do governo. Jaqueline Rolim falou que os engenheiros não respeitam a tabela de R$600. Eu sei que eles não respeitam. Tem muita gente que contesta isso e pede para que, quando aparece um engenheiro cobrando um absurdo, eles peticionam ao fiscal do desembaraço que nomeie outro. Simplesmente, vocês podem não aceitar. Agora, quem pagou valores absurdos para os engenheiros podem pedir o dinheiro de volta, tá? E não é difícil. Cíntia falou que tem 5.000 ex-tarifários vigentes. Legal, obrigado. Boa informação, está respondida a outra pergunta. Beatriz fala, mas na admissão temporária os impostos não são suspensos? Não. Eles são suspensos proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no Brasil, o tempo de permanência, o tempo do contrato de locação. Então você ainda paga, mas você paga um percentual equivalente ao tempo de permanência do bem. Se você tiver uma redução no imposto de importação, ou seja, existir um ex-tarifário na época da admissão, isso já reflete nos outros tributos e reflete nesse pagamento proporcional. Você acaba pagando bem menos. A Cíntia passou com um e-mail que eles mandam a resposta para a gente do andamento, que é sdp.extarifario@medic.gov.br. Obrigado, Cíntia. Fernando fala, atualmente estão demorando mais. Você diz o tempo do pleito, que são 4 meses? Fernando falou que tem muita gente de férias. Olha, os meus não têm demorado mais do que 4 meses, mas o que tem acontecido é que as publicações
pela legislação, as publicações são semestrais, mas o governo há muito tempo vem publicando mensalmente 2 listas de ex-tarifário, uma para BK, bem de capital, e uma para BIT, bens de informática e telecomunicações. São 2 resoluções CAMEX mensais, mas tem acontecido nos últimos meses de essas publicações serem bimestrais ou bimensais. Então, dependendo da data que você faz o protocolo, você pega uma janela que pode fazer com que você leve 4 meses e meio, por exemplo, para que seja publicado o seu ex-tarifário. Gente, tem pergunta beça aqui. Giovana Vergolino fala: outra pergunta, caso eu apresente um pleito para ex de um equipamento com definição genérica e uma capacidade máxima X, se eu tiver um equipamento similar para importar com uma capacidade um pouco inferior, posso ter o mesmo benefício do ex? Pode. Uhum. Pode, se ele estiver dentro desse limite de capacidade. Então você bota que o teu equipamento tem capacidade máxima de 12 mil, de fabricação de 12 mil sabonetes hora. Se o teu tiver uma capacidade de 10 mil sabonetes hora, ele entra. Mas normalmente os textos não são feitos dessa forma. São textos que colocam um limite de 10 a 12 mil ou mais do que 12 mil, não menos. Mas depende, isso é uma questão de interpretação de texto, tá? É importante você, para utilizar um outro ex-tarifário, interpretar o texto. Da Ana Rosa pergunta: poderia repetir o valor que o fiscal da Receita pode cobrar pelo laudo? Onde posso consultar esta tabela? Instrução normativa 1020, lá tem uma tabela. São R$600 ou 600 e poucos reais. Tudo que vocês precisarem, tabela e tudo mais, mandem um e-mail para mim, que é rogerio@canaladuaneiro.com.br, que eu posso mandar para vocês. Posso mandar para você, Dayana AIN, tá bom? Felipe, dando boa tarde. Giovana pergunta: no registro da importação, como você vincula o ex? A importação estará sujeita à inspeção fiscal? Você coloca na declaração de importação, eu nunca fiz um registro de DI, eu não sou despachante, mas lá você coloca o destaque do ex-tarifário. Então é NCM tal, ex-tarifário 001, por exemplo. Você coloca na declaração de importação o destaque. Está sujeito à inspeção fiscal? Sim, está sujeito à inspeção fiscal. Normalmente cai no canal vermelho. Fernando pergunta: poderia explicar novamente a diferença entre o tipo de catálogos e informações? Hoje a gente utiliza catálogo, manual ou proposta comercial. Aquele que tiver mais informações técnicas do equipamento e tiver mais fotos é o que vai ser utilizado. Tanto faz catálogo, manual ou proposta comercial. Só que, no entanto, proposta comercial sempre vem com o nome do cliente brasileiro, aquele que pretende importar. Se vocês forem utilizar a proposta comercial no lugar do catálogo, para ser utilizado como na consulta pública, retirem o nome do importador ou do pleiteante. Ocultem isso antes de mandar para o Ministério. Felipe fala: haverá redução de 2 para 0% em todos os ex-tarifários? Perguntaram isso antes, Felipe, mas talvez você não estivesse aqui. Não sei, mas eu acredito que sim. Eu acredito que todos os vigentes caiam para 0% também. Renata Lisboa pergunta: depende do tipo de admissão temporária. O caso que você está se referindo é o de pagamento proporcional, mas existe os casos de tributos totalmente suspensos. Esse eu ainda não vi, Renata. Eu já vi os de locação, em que o pagamento é proporcional. Os casos de locação, sim. Beatriz fala: coloque-se geralmente nas informações complementares do ex-tarifário. Obrigado, viu, Beatriz? Isso é importante. Então, na DI, nas informações complementares, vocês coloquem o destaque do ex. Vamos continuando? E quais são os erros mais comuns no processo e não no pleito? Errar a digitação do e-mail de recebimento de intimações. Existe um campo na petição que é para que você informe o e-mail que receberá todas as intimações. As intimações são todas por e-mail. Se você errar o e-mail, quando eles mandarem, vai voltar para o Ministério e não vai chegar até vocês. Tá? Isso é um problema. Eles provavelmente ligarão para vocês, mas naquele acúmulo de trabalho, pode ser que eles atrasem para ligar para vocês e o teu processo fique lá parado. Existe um campo, inclusive, nas petições, que é um campo para vocês colocarem número de fax. A gente não usa mais fax, ainda tem gente que usa. Mas no passado, o que acontecia quando você colocava o fax é que a empresa muito grande tinha só um fax. O Ministério fazia intimação por esse fax, mandava, chegava lá,
saía o fax te intimando e saíam vários outros fax para outros setores da empresa. E esse aqui acabava jogado, largado, você perdia o prazo para atender, teu processo era arquivado. Então, no campo fax para receber as intimações, eu ponho não possuímos fax. Só isso, o que é comum. Ninguém usa mais fax hoje, mas ainda existem pessoas que usam. Mas não errem o e-mail, tá? Não atender intimações eletrônicas e deixar o processo ir ao arquivo. Primeira coisa, peguem esse e-mail sdp.extarifário@medic.gov.br e coloquem, façam um filtro para que ele não caia no spam, para que sempre entre na tua caixa de entrada, porque se vier uma intimação e não for atendida em 30 dias, teu processo vai para o arquivo. Se o pleito for arquivado por causa de manifestação de produtor nacional e você não recorrer, isso também acontece. Depois do processo de consulta pública, o governo analisa quem são os contestadores e sempre aparece gente contestando. É que se as contestações de produtores nacionais não forem levadas em consideração pelo governo, se o processo vai ser deferido, você nunca vai ficar sabendo se foi deferido, se foi contestado ou não. O governo não fala se foi contestado ou não, ele só fala quando foi indeferido em virtude, porque pode ser através por outras causas, mas em virtude de contestação de produtor nacional. Aí você fica sabendo, inclusive, quem foi o produtor nacional que contestou e o certo é vocês irem atrás, voltar para o governo, mandar um e-mail pedindo cópia dessa contestação. Então, vocês têm que pedir a cópia da contestação, o governo devolve para vocês a cópia da contestação, que não se chama contestação, chama-se manifestação de produção nacional. Para quê? Sabendo, esse já é o próximo item, sabendo o conceito de produção nacional, então esse é outro erro, não saber o conceito de produção nacional para poder recorrer com fundamento contra indeferimentos por causa de manifestações de produtores nacionais. Então, vocês peçam cópia dessa manifestação desse produtor nacional que causou seu indeferimento e, sabendo o conceito de produção nacional, vocês revidem, contestem essa manifestação e provem que esse produtor nacional não produz um equipamento nacional equivalente ao seu importado. E para isso, vocês têm que saber o conceito de produção nacional. O que compõe o conceito de produção nacional, que é uma coisa que eu explico no meu curso. Então, só para vocês terem ideia, preço não compõe, o preço não é um elemento de composição do conceito de produção nacional. O equipamento nacional ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais caro. 2, 3, 4, 5 vezes mais caro que o produto importado. Isso não desqualifica o produtor nacional. Em contrapartida, capacidade de produção é um diferencial. Se a tua máquina importada produzir mais, perder menos matéria-prima, economizar mais, então o teu equipamento é superior ao equipamento do produtor nacional. Outra coisa que é importante, o produtor nacional ele fala o seguinte: não, eu não produzo ainda, mas tenho capacidade sim de produzir. Pronto, ele já está desclassificado. Ele não pode não ter produzido, ele tem que provar para o governo, inclusive existe um campo na petição, ele tem que provar para o governo que ele já produziu. Você não será cobaia dele, ele já tem que ter fornecido esse produto anteriormente, e esse é um dos elementos do conceito de produção nacional. É isso aí, pessoal. Acabamos rapidamente, quase 1 hora, 45 minutos. Beatriz fala aqui que admissão temporária para conserto, teste, promoção comercial, os impostos são todos suspensos. Ótimo, então não é o caso que a gente está falando. O pagamento proporcional na admissão temporária é para arrendamento operacional, né, ou locação. Pessoal, alguma dúvida a mais? Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês precisem, se precisarem de ajuda em pleito, a gente também ajuda. Nós fazemos pleito para importadores, para despachantes e agentes. Quando a gente faz para despachantes e agentes, a gente não precisa nem aparecer para o teu cliente, tá? Ele jamais saberá quem sou eu, não preciso saber nem o nome dele, só quando eu terminar a petição. Mas é isso. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela paciência, desculpem a correria, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Renata pergunta, meu e-mail é rogerio@canaladuaneiro.com.br. Beatriz, obrigado. Renata, obrigado. Giovana, vou liberar
Vou liberar a gravação. Giovana, manda um e-mail para mim. Eu subindo no YouTube eu te mando o link, tá? Jaqueline, um beijão para você. Tô te esperando. Jaqueline vem gravar aula com a gente. Agora em agosto ela vai gravar as aulas como nossa professora. Christian, obrigado. Helmut. Helmut, você é meu cliente? É o Helmut que é meu cliente? Verifico pelas resoluções que são restritas. Tá. Joia. O Helmut não é o meu. Tem um cliente com o mesmo nome que o seu. Obrigado, viu, Helmut? Um abração para vocês, pessoal. E até.